Seja bem-vindo ao seu curso de Gestão Empresarial. Módulo Empreendedorismo. Aula 4. Tudo desta atividade. Quem são os empreendedores? Síndrome do empregado. Razões do empreendedorismo. O perfil do empreendedor, parte 1. O perfil do empreendedor, parte 1. Quem são os empreendedores? Podemos definir o questionamento acima de várias formas. Na aula 1 deste curso, definimos empreendedorismo e empreendedor. Nesta aula, iremos nos aprofundar mais neste indivíduo a quem chamamos de empreendedor. Usando um pouquinho de praticidade a uma das características do empreendedor, chegamos à seguinte definição. O empreendedor é alguém que possui a capacidade de sonhar e de transformar esses sonhos em realidade. Na aula 1, já conhecemos os tipos de empreendedores, mas agora precisamos nos aprofundar em seu perfil, problemas para o sucesso do empreendedorismo e como isso deve ser mudado. A pergunta que paira para a grande maioria é: o empreendedor é um ser especial? Seu comportamento é genético? É um ser iluminado com muita sorte? Segundo Peter Drucker, o empreendedorismo é um comportamento e não um traço de personalidade. Essa definição pode nos levar a uma conclusão. Não há pré-requisito para se tornar um empreendedor. Cada um de nós pode, em maior ou menor grau, tornar-se um. Fatores como persistência, vontade, dedicação, entusiasmo, responsabilidade, comprometimento, obstinação, visão de futuro, são determinantes no sucesso do candidato a empreendedor. O Brasil apresenta o maior número de empreendedores do planeta. Esforços não estão sendo poupados para se criar uma cultura empreendedora no país e fazer com que essas características sejam arraigadas na sociedade. O empreendedorismo diz respeito à natureza humana. São comportamentos e atitudes que conduzem à inovação e à geração de riquezas. Síndrome do empregado. A síndrome do empregado é uma triste realidade vivida em muitas empresas por muitos empregados que sonham em criar seu negócio, mas ficam à espera da cegonha para lhe trazer este filho tão desejado, a empresa. O termo síndrome do empregado nasceu com o personagem Seu André, do livro O Segredo de Luísa, do autor brasileiro Fernando Dolabella. Seu André, preocupado em explicar a ineficácia de grande parte dos empregados de sua indústria, disse: eles estão contaminados com a síndrome do empregado. Muitos empregados acham que grandes empreendedores nasceram sem nada a fazer. Por mais rápido que seja um sucesso de um empreendedor, houve uma ação para que a reação fosse desencadeada. Veja agora o que a síndrome do empregado diz a respeito deste. A síndrome do empregado indica um empregado desajustado e infeliz com visão limitada, dificuldade para identificar oportunidades. É dependente no sentido que necessita de alguém para se tornar produtivo, sem criatividade, mas faz do que aprende. Não se preocupa em transformar as necessidades dos clientes em produtos e serviços. Sem habilidade para transformar conhecimento em riqueza, descuida de outros conhecimentos que não sejam voltados à tecnologia do produto ou à sua especialidade. Dificuldade de autoaprendizagem. Não é autossuficiente
exige supervisão e espera que alguém lhe forneça o caminho. Domina somente parte do processo. Não busca conhecer o negócio como um todo. A cadeia produtiva, a dinâmica dos mercados, a evolução do setor. Não sabe ler o ambiente externo. Ameaças. Não é proativo, expressão que indica iniciativa, vontade própria e espírito empreendedor. Não se preocupa em formar sua rede de relações, estabelece baixo nível de comunicações, tem medo do erro, não trata como uma aprendizagem, não se preocupa com o que não existe ou não é feito, tenta entender, especializar-se a melhorar somente no que já existe. Razões do empreendedorismo. O empreendedorismo busca a autorrealização de quem utiliza este método de trabalho. Estimula o desenvolvimento como um todo e o desenvolvimento local, apoiando a pequena empresa, ampliando a base tecnológica. Criar empregos e evita armadilhas no mercado que está incidido. O perfil do empreendedor, parte 1. Os estudos na área do empreendedorismo mostram que as características do empreendedor ou do espírito empreendedor, da indústria ou da instituição não é um traço de personalidade. Empreendedores são pessoas que têm a habilidade de ver e avaliar oportunidades de negócios, prover recursos necessários para pô-los em vantagens, inicia ação adequada para garantir o sucesso, são orientadas para a ação, são altamente motivados, assumem riscos para atingirem seus objetivos. O empreendedor tem um novo olhar sobre o mundo à medida que presencia a evolução. Valoriza suas experiências, valoriza seu valor, tomando decisões e estas de forma acertada. Abre novas trilhas, explora novos conhecimentos, define objetivos e sempre dá o primeiro passo. De acordo com Geber, o século XVIII foi marcado por grandes modificações nos processos industriais. A Revolução Industrial teve início no século XVII, se caracterizando pela mudança dos processos produtivos que eram feitos manualmente e passaram a ser feitos por máquinas. Essa época modificou os meios de produção, as relações econômicas, as relações sociais e as relações culturais. Como consequência, aconteceu a divisão do trabalho, a produção em série e a urbanização. O homem passou a ser visto como uma máquina produtiva e não como um ser humano. Procurando cada vez mais a eficácia, surgiram os grandes pensadores aliados aos interesses dos empresários. Estes trouxeram novos cenários, com novas estratégias. Nomes importantes como Taylor, Sloan, Peter Drucker e outros mudaram teorias antes seguidas, mostrando que o mundo estava em mudança e novas práticas deveriam ser adotadas. As ideias de Taylor imperam, porém o consumidor se fez ouvir, surgindo a segmentação do mercado de Sloan. A diversidade, modelos específicos para usuários diferentes, foi colocada em xeque com o mundo da informática, com a nova visão de mundo. Ouviu-se então Peter Drucker, considerado o pai da gestão. Colocou-se de lado o mecanicismo e surgiu a preocupação com o indivíduo. Descobriu-se que para o bom desempenho, a autoestima é vital.
Com as tecnologias de informação, o homem passa a ser o centro das atenções. Hoje, fala-se do capital intelectual, que nada mais é do que conhecimento, experiência e especialização. É o conhecimento e a capacidade gerando novas ideias, estando o foco nas pessoas. Assim, o perfil do profissional de sucesso, que lidera suas concepções e suas atitudes, está em pessoas que conseguem harmonizar esforços individuais ou coletivos e que criam algo novo e criativo. Agora iremos fazer uma pequena pausa. Características pessoais, parte 1. No bloco anterior, foram citadas algumas características e algumas ações que são de fato um perfil do empreendedor. Porém, vamos nos aprofundar um pouco mais nessas características. Mostraremos a seguir 5 características que se destacam em um empreendedor bem-sucedido. E na próxima aula abordaremos mais 5 características. Concentração. Conseguir se manter concentrado em determinada meta ou tarefa que requer maior atenção é uma habilidade fundamental. No dia a dia, à frente do negócio, o empreendedor terá de lidar com uma montanha de demandas de clientes, fornecedores, funcionários e sócios, que só aumenta à medida que a empresa cresce. Sem concentração, é muito fácil desviar-se do foco e se perder da estratégia traçada para fazer a empresa prosperar. O empreendedor concentrado mantém-se firme mesmo diante de tantas solicitações e não cede facilmente à tentação de agarrar qualquer oportunidade apenas porque ela apareceu em seu caminho naquele instante. E quando não há concentração? Sem metas, não há sequer como começar direito uma empresa, afirma Enio Pinto, consultor do Sebrae. Um negócio para o qual o empreendedor não consegue estabelecer objetivos claros e concentrar-se neles é como um exército sem general. E quando há concentração demais? O empreendedor exageradamente concentrado agarra-se às suas metas e fica de tal forma voltado com suas tarefas que dificilmente olha para os lados para enxergar o panorama completo. Em geral, ele também não traça planos de emergência para caso determinado projeto sair errado. Como é natural na atividade empreendedora que boa parte do aprendizado venha de erros e acertos, o pequeno ou médio empresário, demasiadamente metódico, está sob risco permanente de sufocar sua criatividade, outra característica sem a qual é difícil ir em frente. E o que é ideal? Uma vez que as principais metas estão claras, o empreendedor bem dosado nessa característica sabe estabelecer prioridades e conseguirá cumpri-las, sem muito esforço. No entanto, ele não deixa que sua concentração o impeça de enxergar o aparecimento de uma boa oportunidade. Ele também está atento ao surgimento de um problema que não fazia parte de seus planos. Organização. A organização é uma habilidade que ajuda o empreendedor a colocar em prática as metas traçadas no papel. Um pequeno e médio empresário organizado
é capaz de dividir os objetivos estratégicos em subtarefas a ser desempenhadas no dia a dia. Quem é organizado segue prazos e sabe cobrá-los de si mesmo e de seus funcionários. Tem documentados os procedimentos mais importantes da empresa e mantém registros de dados financeiros e processos. E se não houver organização? Um empreendedor muito desorganizado tem menos chances de ganhar espaço no mercado. Não adianta estabelecer estratégias inteligentes se, na hora de colocá-las em prática, o empreendedor não é capaz de segui-las. É preciso ter um guia que indique maneiras de chegar ao objetivo. Caso contrário, a pessoa corre o risco de mudar de ideia com muita frequência, desvirtuar-se de suas metas iniciais e, ao final, não alcançar meta alguma. E se houver organização demais? O empreendedor exageradamente organizado apega-se a formalidades e a rituais burocráticos e passa a executá-los até sem necessidade. Pode virar um autômato e permanecer anos sem mudar procedimentos que já caducaram. Alguns chegam a acreditar que estão progredindo, quando, na verdade, estão apenas cumprindo uma lista de tarefas. E o que seria ideal? O empreendedor equilibrado sabe que o planejamento deve ser balanceado com a observação do mercado, o que permite eventuais ajustes durante o percurso. Estabelecer as regras para o sucesso é importante, mas saber a hora de mudá-las também. Iniciativa. A iniciativa é provavelmente o mais conhecido desenvolvedor do empreendedorismo. O empresário com iniciativa está sempre se antecipando e procurando oportunidades. Quando a ideia ainda está numa folha de papel, ou nem isso, e tudo parece improvável, ele é advertido pelos demais. Não vai dar certo. Mesmo assim, dá o primeiro passo. O que mais vai existir na vida de um empreendedor são pessoas negativas, que não enxergam soluções e só aumentam os problemas. E se não houver iniciativa? O empreendedor sem iniciativa deixa passar oportunidades e está sempre agindo depois que os problemas já aconteceram. Abandona no papel muitas ideias que já poderiam ser excelentes por achá-las de difícil execução. Empresas gerenciadas por pessoas sem iniciativa parecem sempre velhas. Nelas, tudo é lento e chato. E se houver excesso de iniciativa? A principal consequência do excesso de iniciativa é o empreendedor imprimir à sua empresa um ritmo de crescimento muito mais rápido do que suas possibilidades de investimento e não ter estrutura para sustentar essa velocidade. E o que seria ideal? O empreendedor que sabe dosar essa característica normalmente confronta suas últimas ideias com o que está escrito no planejamento estratégico e checa se elas se encaixam nos planos e objetivos. O empresário com iniciativa analisa diferentes caminhos antes de ir em frente, a fim de identificar os problemas e os desafios que possam surgir no novo caminho escolhido. Coragem. A coragem é a qualidade que permite ao empreendedor se expor a situações que, normalmente, outras pessoas tentariam evitar. Ter coragem é o que permite ao empreendedor assumir riscos. E se não houver coragem?
Não existe empreendedorismo sem uma dose de exposição ao risco, diz Enio do Sebrae. Portanto, um empreendedor sem coragem está imobilizado. O risco está presente não apenas no início de uma empresa, mas também no lançamento de um novo produto, no investimento mais alto, numa fusão com outra companhia. É inerente à atividade empreendedora, e sem assumi-lo torna-se impossível empreender. E se houver excesso de coragem? Coragem em excesso, no entanto, é uma postura irresponsável, com potencial para destruir até mesmo um negócio consolidado. Assumir riscos que não compensam vai aos poucos erodindo a empresa. Mesmo quando, por sorte, não tem efeitos mais trágicos, a coragem excessiva de um empreendedor tende a sobrecarregar a equipe, colocando-a constantemente sob pressão. E o que seria ideal? O risco vem de alguém não saber o que está fazendo, disse certa vez o investidor Warren Buffett. O ideal, portanto, é assumi-los com prudência e sempre pesar a relação risco-benefício. Quando ela for positiva, pode valer a pena tentar colocar uma nova ideia em prática. Muitas vezes, entretanto, o risco não compensa os resultados desejados. Nesses casos, mesmo o empreendedor corajoso deveria ficar de fora. Isso não é falta de coragem, mas inteligência. Não se deve arriscar tudo o que se tem para crescer só um pouco. Tem que valer a pena. Vamos fazer uma pequena pausa e praticar